Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, concentrando o nosso pensamento na figura amorosa de Jesus e cumprimentando de início o nosso mentor espiritual, esse companheiro de todas as horas, amigo, conselheiro, agradecendo a ele pela paciência, pedindo que nos auxilie nos momentos de indecisão e nos comprometendo a estarmos sempre conectados aos seus bons conselhos. Vamos cumprimentar os mentores de todos os irmãos aqui presentes, formando um elo de muita paz, de muita harmonia para a sustentação dos nossos trabalhos. Vamos cumprimentar as equipes que fizeram a higienização de nossa casa, agradecendo por terem removido todos os maus fluidos, os maus pensamentos, pedindo a eles que removam todo e qualquer resquício de más energias que possamos ter trazido e que deixem aqui conosco apenas energias positivas, renovadoras e criativas. Vamos cumprimentando as equipes que fazem a proteção de nossa casa, pedindo que se coloquem nas portas e janelas e que permitam a entrada apenas do que foi programado para a noite de hoje. Vamos cumprimentando todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão aqui conosco, com o mesmo intuito de aprendizado. Vamos cumprimentando a todas as fraternidades do espaço, que também estão aqui, pedindo a eles que durante a nossa permanência nessa casa, que possamos receber os seus passes de luz, de amor, e que saiamos daqui mais reequilibrados do que quando entramos. Vamos cumprimentando nosso querido amigo Anjo Ismael, responsável pela evangelização do nosso país, agradecendo pela tarefa e nos comprometendo a cumprirmos de todo o coração ao que nos foi solicitado. Vamos cumprimentando nossa querida Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, mentora desta casa, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, de paz, que nos ensine a sermos cada vez mais amorosos, fraternos e caridosos com os nossos irmãos. Vamos cumprimentando o nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho, agradecendo pela mensagem de amor e de paz que Ele nos dá todos os dias e pedindo que Ele nos ampare na nossa caminhada, nos nossos tropeços e que nos ofereça as oportunidades para praticarmos as suas lições. E na companhia de nossa Mãe, de nosso Mestre, vamos cumprimentando Deus, nosso Pai Criador, Pai misericordioso, agradecendo por essa oportunidade de encarnação, agradecendo pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Ele que nos proteja, que nos guarde, que permita que os seus emissários estejam ao nosso lado, nos intuindo, e que receba do nosso pensamento, do nosso coração, todo o agradecimento pela forma justa com que conduz as nossas vidas. E assim, num único pensamento, elevamos a Deus, nosso Pai, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim pedimos permissão para darmos por iniciado o estudo do Evangelho desta noite, com a graça de Deus. Boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Bom, o tema que hoje nós vamos conversar
é a imortalidade da alma. E essa ideia de alma imortal, do espírito que sobrevive à matéria, ela tem sido conceituada de diversas formas, por diversas correntes filosóficas, religiosas, espiritualistas, nos séculos e séculos da humanidade. Desde Aristóteles, passando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, com a sua ideia de alma intelectiva, os grandes filósofos e os grandes teólogos sempre se debruçaram nessa ideia de demonstrar que além da matéria, além do corpo, sobreviveria alguma coisa que é a essência do nosso ser. Hoje nós entendemos que tudo que é revelado pela espiritualidade aos homens, ela vem acompanhado da capacidade de compreensão que aquele povo, que aquela humanidade tenha naquele momento. E eu digo isso porque, embora esses conceitos da alma imortal, da imortalidade da alma, tenham sido desenvolvidos durante muito tempo, e inspirados, obviamente, pela espiritualidade, mas esses conceitos traziam lacunas, deixavam alguns pontos em aberto que faziam com que essas ideias se tornassem incompletas. Mas mesmo incompletas, era o que a humanidade da época entendia e precisava compreender a respeito desse assunto. Graças a Deus a humanidade tem evoluído, tem alcançado maturidade moral e intelectual para compreender novos aspectos sobre temas que já estão sendo debatidos há muito tempo. E hoje a gente consegue compreender a imortalidade da alma como um impulso para viver de uma maneira mais plena o ser existencial que somos, o ser espiritual que somos. Então é preciso que a gente deixe de lado esses conceitos vagos, incompletos, muitas vezes vazios, e que a gente busque então se concentrar nas ideias que sejam mais condizentes com a nossa atual capacidade de conhecimento e de evolução. E foi dentro dessa ideia de evolução moral que o Espiritismo veio revelar, ou como Kardec diz nas suas obras, tirar o véu, levantar o véu, de muitos aspectos desconhecidos até então do relacionamento entre o homem, entre o espírito encarnado, com o plano espiritual. E ele trouxe para nós elementos de compreensão, o Espiritismo trouxe para nós elementos de compreensão da imortalidade da alma, e que hoje nós conseguimos entender como uma consequência direta do amor e da justiça de Deus para com as suas criaturas. Isso porque toda a base conceitual do Espiritismo, tudo aquilo que o Espiritismo nos traz, obrigatoriamente precisa passar pelo crivo da concordância com os caracteres que nós conhecemos a respeito de Deus. Então não é à toa que no primeiro livro que foi lançado ao público e que trouxe para a humanidade a doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo, logo no capítulo de abertura, estão lá as noções que foram concedidas a respeito de Deus e os principais caracteres, as características de Deus, para que tudo aquilo que fosse depois divulgado, publicado, estudado, tivesse esse crivo, essa concordância com essas virtudes. Senão seriam conceitos vagos, conceitos vazios, conceitos incompletos. E dessa forma não poderia ser diferente com a ideia de imortalidade da alma, que, como eu disse, não foi o Espiritismo quem trouxe essa ideia, quem criou essa ideia, mas o Espiritismo contribuiu com elementos que permitem com que hoje nós possamos analisar esse tema de uma maneira mais profunda, mais completa e até mesmo com muito mais lógica. Porque falar da imortalidade da alma, segundo o Espiritismo, é falar de uma vida futura com muito mais esperança e com muito mais justiça. O que eu quero dizer é que a ideia de imortalidade da alma não pode ficar restrita a um único aspecto
de um ser espiritual que nasce do zero, sem experiência alguma, nasce junto com o corpo, e que quando essa matéria, esse corpo, morre, esse ser espiritual, que é imortal, passaria a eternidade, ou recebendo as glórias, ou recebendo os castigos, de acordo com o bem ou o mal que houvesse feito, durante esse curto espaço de tempo em que ele pôde experimentar a vivência como espírito na Terra. A verdadeira forma de se observar a imortalidade da alma é aliada a conceitos que faz com que ela fique mais condizente com a bondade e com a justiça de Deus. E bondade porque, desde o momento de nossa criação, Deus legou a cada um de nós, dentro do nosso íntimo, um fragmento da sua divindade, uma fagulha do seu amor, já que nós fomos criados à sua semelhança, à sua imagem e à sua semelhança. Mas não é a semelhança ou a imagem física, mas sim a semelhança espiritual. E esse espírito que é imortal, um espírito que não perece, um espírito que nem o mal, nem mesmo a morte é capaz de destruir. E justiça, porque a todos nós, no momento da criação, foi dada a mesma condição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus nos concedeu a imortalidade para que servisse de caminho, de trilha, para que cada um, por seu esforço, por seu mérito, pudesse alcançar o máximo de perfeição moral e intelectual que nos é possível. E esse esforço, ele se concretiza nas inúmeras oportunidades de experiência que nós recebemos nas sucessivas reencarnações. E a cada encarnação, nós somos colocados frente a frente com situações que ora vão nos pedir a prova de tudo aquilo que nós já vivenciamos, que nós já aprendemos, que nós já agregamos em nosso ser, e ora vão nos dar a chance de repararmos os danos que nós causamos a nós e também a todos aqueles que estão ao nosso redor. E ao final de todas essas experiências, de cada uma dessas etapas, o que morre é a matéria, é o corpo. E o espírito se mantém vivo, se mantém forte e um pouquinho mais equilibrado, um pouquinho mais consciente da sua natureza. Porque a lei de progresso é uma lei divina e nos diz que, mesmo que seja de milímetro em milímetro, todos nós saímos das experiências de reencarnação dando um passo adiante no nosso caminho. E aí, encerrado esse ciclo, no plano espiritual, com a consciência liberta, nós poderemos rememorar aquilo que ainda falta para o nosso caminho de evolução. E poderemos planejar, juntamente daqueles companheiros de jornada, uma nova viagem, uma nova experiência que vai nos permitir se aprimorar cada vez mais. E o mais interessante é que esse aprendizado, ele é contínuo. Porque se a alma é imortal, se o espírito é imortal, o sujeito que vive todas essas experiências é um só, é o mesmo, desde o começo até a eternidade. As lições são diferentes, os cenários são diferentes, as escolas são diferentes, mas o aluno é o mesmo. É o mesmo espírito que vai angariando experiências. Então, tudo isso que hoje nós já sabemos, hoje coisas que nos sensibilizam, o amor que a gente já sabe oferecer, são frutos de lições que nós aprendemos em situações passadas, porque é um aprendizado que nunca se perde de uma experiência para outra. Porque toda nova atitude que vai fazer com que o espírito seja mais amoroso, mais caridoso, mais humilde, que se eleve moralmente, toda essa nova atitude é gravada na sua consciência. E essa consciência vai formando uma bagagem que vai servir para que nas novas experiências reencarnatórias ele tenha condições de enfrentar os obstáculos com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais experiência e principalmente com mais amor. É dessa lógica
que nós conhecemos aquela frase que inclusive está no túmulo de Kardec, que é nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a sistemática da nossa existência como espírito imortal. Portanto, do ponto de vista que nos mostra a imortalidade como um instrumento no caminho da nossa evolução, ela nos leva a encarar a vida futura com mais ânimo, com mais resignação diante das dificuldades, com mais disposição em acertar e, consequentemente, com mais probabilidade de evoluir, de avançar. A gente olha para o futuro e percebe que todos os problemas do nosso presente, as dores, as tristezas, as perdas, os problemas financeiros, de saúde, nada mais são do que oportunidades que nós atraímos para as nossas vidas e que Deus permite que a gente viva, para que com isso a gente possa se reequilibrar, progredir. E aí a gente passa a ter certeza que nenhuma dessas situações transitórias, situações que vão passar, nenhuma delas é capaz de apagar a luz do nosso espírito imortal. Essa luz que Deus colocou dentro de nós como filhos amados que somos dele. E quando a consciência de que somos imortais se alia a essa consciência de que teremos diversas oportunidades ainda de reencarnação, obviamente que carregando os bônus pelo bem que nós fizemos, mas também o ônus pelo mal que a gente causou, a gente vai compreender que a responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa vida plena, está em nossas mãos, está nas escolhas que nós temos que fazer, está no uso das nossas liberdades, no uso do nosso livre-arbítrio, e isso se reflete também na felicidade e na evolução que teremos condições de proporcionar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, refletir sobre essa dinâmica, sobre todo esse processo que envolve a nossa imortalidade, nos leva sempre a entender a necessidade da reforma interior que todos nós precisamos. A reforma dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, a reforma dos nossos sentimentos, porque tudo aquilo que a gente pensa, faz e sente é o espelho daquilo que nós somos por dentro. Como André Luiz colocou muito bem num texto chamado Outdoor Vivo, alguma coisa assim, aquilo que nós espalhamos para fora, aquilo que nós exteriorizamos, é exatamente daquilo que nós somos feitos. É isso que a nossa bagagem moral e espiritual é feita. E é justamente essa bagagem, esse ser complexo que nós somos, é que precisa ser depurado nas reencarnações que vamos vivendo, nessa viagem cósmica infinita que Deus nos permite, para que a cada final de jornada a gente esteja um pouquinho mais perto dele, um pouquinho mais próximo do nosso Pai. E Jesus, certamente, é o exemplo maior, é o exemplo magnânimo que nós temos ao nosso alcance, desse processo de evolução que vence a dor, que vence as dificuldades, que vence a morte e que faz renascer um ser espiritual completo, integral, que ama infinitamente, que perdoa infinitamente. E é esse o objetivo que o nosso modelo, que o nosso guia nos coloca para que a gente possa vivenciar. Então, que a gente possa buscar no Evangelho de Jesus, com as suas lições, com a bússola que é para o rumo da nossa regeneração, que a gente também possa buscar nos conselhos e nas mensagens dos amigos espirituais que nos deixaram obras magníficas, mensagens magníficas para o nosso aprendizado, que a gente consiga buscar elementos para conseguir vivenciar da maneira mais adequada todas as experiências que essa nossa jornada imortal, que o nosso espírito imortal ainda tem para cumprir. E a gente tem certeza de que Deus confia em nós, confia em nosso potencial. Ele sabe que cada um tem uma velocidade certa para fazer essa caminhada, que cada um carrega o peso
pouco mais, um pouco menos, que atrapalha a caminhada. Mas mesmo aqueles que estão com uma mochilinha cheia de coisas pesadas, cheia de culpa, de dor, de problemas, que pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, Deus, além de dar a oportunidade de aliviarmos essa carga durante o nosso trajeto, Ele também prepara todo um cenário, prepara todo uma perspectiva para que essa nossa jornada seja leve, porque o objetivo dele é que a gente chegue até Ele, não é de punição, não é de castigo. E ninguém melhor do que Ele para saber que nada, que nenhuma situação adversa vai destruir a sua melhor obra, a sua obra mais perfeita, que somos nós, os espíritos imortais que Ele criou. E para concluir, eu gostaria de fazer a leitura de um trecho de um texto que está no livro Escrínio de Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E esse texto, para fechar com chave de ouro, porque Emmanuel não poderia fazer diferente, ele diz o seguinte: todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos seus próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta, que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhes as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Muito obrigado pela presença de vocês, que Jesus abençoe a semana de todos. Boa noite.